Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O que é preposição? Não tem independência, nem aparece na sentença, sozinha não tem ação. Aldenora gosta de... A frase está incompleta. Para ela ficar correta, vou dizer... Gosta de quê? Tudo na língua é semântico, tem significado. Elas não ficam de lado, entram até no cântico. Partícula tão pequena, quase não aparece. No entanto, ela merece ter uma atenção plena. Quando eu faço essas brincadeiras poéticas, eu costumo sempre utilizar os elementos que estão na própria lição de gramática que nós vamos abordar, na própria lição de preposição que nós vamos abordar. Então vocês vão observar, se vocês prestaram atenção no poema, que muito do que eu disse no poema está também aqui na lição. Tudo isso serve para quê? Para que nós possamos fazer a associação do ritmo, da poesia, com a lição que nós vamos abordar. Isso é muito lúdico, é muito interessante, gente. Vocês podem ver que todos os professores de outras disciplinas, como matemática, ciências, por exemplo, sempre tem uma música, sempre tem algo lúdico para poder relacionar com o assunto que se quer abordar. É muito interessante, porque vocês podem observar o seguinte, tem certos jingles, certas músicas, que depois de muito tempo, depois de elas serem muito repetidas, elas acabam ficando na nossa mente, sem que nós queiramos. Eu não vou citar nenhuma, porque jingles são todos comerciais, e eu não quero fazer propaganda de ninguém. Mas eu vou dizer para vocês que sim, os propagandistas, as pessoas que criam os comerciais, sabem disso, e por isso que eles utilizam essa propaganda chamada subliminar. Podem prestar atenção, daqui a pouco vocês estão... sem querer, sem que vocês nem percebam, vocês estão repetindo um jingle que vocês ouviram na televisão. Sabe por quê? Porque os propagandistas, os marqueteiros são muito espertos, certo? Então, se vocês quiserem utilizar essa técnica de memorização de poemas para poder relacionar com o assunto que vocês querem aprender, é muito interessante. Tentem fazer dessa forma que vocês vão perceber que é muito positivo. Preposição, primeira parte. Preposição é a unidade linguística sem independência, não aparece sozinha no discurso e se une a substantivos, adjetivos, verbos e advérbios para marcar as relações gramaticais. Agora vamos ao mesmo exemplo que eu usei lá no poema. Aldenora gosta de... Belo Horizonte. Se eu digo só Aldenora de, faz sentido? Não. Se eu digo só gosta de, faz sentido? Se eu digo só de, faz sentido? Também não. Perceberam que a preposição não aparece sozinha no período por causa disso. Da mesma forma, Aldenora gosta de Belo Horizonte. E por que tem que ser o de? Porque quem gosta, gosta de. O verbo gostar rege a preposição de. Tudo bem? Da mesma forma, homem de coragem. Se eu digo só homem coragem, faz sentido? Não. Eu preciso ter uma preposição. Livro de história. Livro história faz sentido? Não. Também precisamos de uma preposição. Útil a todos. Necessito de ajuda. Referente ao assunto. Ai de mim. Por aqui vocês já podem observar que existe uma relação muito íntima entre substantivos e as preposições. Cada preposição, cada substantivo vai ter a sua preposição adequada. Nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Preposição e significado, já vimos que tudo na língua é semântico, como eu disse no poema. Isto é, tudo tem um significado. As preposições não fazem exceção a isto. Nós trabalhamos com ele e não contra ele. Muito raramente vai aparecer uma construção como essa. Nós trabalhamos contra ele? Não. Nós trabalhamos a favor dele ou trabalhamos com ele. Tudo bem? As gramáticas atribuem englobadamente os significados de companhia,
dancei com Maria, de modo estudei com prazer, instrumento, cortei o pão com a faca, de causa, fugiu com medo do ladrão, de oposição, lutou com o ladrão, entre outras. Pode observar que a mesma preposição é sempre o com, mas a cada momento ela vai se metamorfoseando como se ela fosse um camaleão. Perceberam isso? Isso é uma característica das palavras de um modo geral. As classes gramaticais são muito voláteis. Elas podem se apresentar, ora como um verbo, por exemplo. Um verbo pode ser substantivo? Pode. Por exemplo, se eu digo andar, eu vou andar de trem. Nessa construção, eu vou andar de trem, o verbo andar está na função dele correta, que é andar. Mas se eu digo, eu vou de acordo com o andar da carruagem. O andar, quando eu coloco esse artigo na frente do do andar, que é o verbo, eu estou mudando a classe gramatical do andar. Perceberam? Porque eu disse que as classes gramaticais são muito voláteis, justamente por isso, porque elas podem mudar de categoria. Muita atenção com essa situação. Principais preposições: a, contra, até, para, por, de, desde, ante, é ante e não anti, ante, traz, sobre, com, sem, entre e entre, em e entre. Observem aqui esse traz especificamente, que é o T-R-A-S acentuado e não está com Z, perceberam? Então existe uma diferença entre a preposição traz, que é para trás, e o verbo trazer, a conjugação do verbo trazer, ele traz. Se eu quero dizer que ele traz, ela traz, eu vou utilizar com Z, porque aí é o verbo. Aqui não, aqui é o traz. Preposição. Então existe uma diferença entre traz, preposição, e traz, verbo flexionado. Tudo bem? Podemos prosseguir? Unidades convertidas em preposições no sentido inverso à criação de advérbios ou locuções adverbiais mediante o emprego de preposição combinadas com substantivos. Por exemplo, à noite, de tarde, com prazer, entre outras. Certos advérbios ou outras palavras transpostas à classe de advérbio e certos adjetivos imobilizados no masculino podem converter-se em preposição. Vamos aos exemplos? Fora os alunos, ninguém mais pôde entrar no salão. Vou repetir. Fora os alunos, ninguém mais pôde entrar no salão. Percebam que aqui o fora está fazendo as vezes de preposição. Após a chuva, vieram os prejuízos. Mesma situação. É um advérbio que está fazendo o papel de preposição. Tudo bem? Os negociantes foram soltos mediante fiança. Mais uma vez aqui, o mediante fazendo o papel de preposição. Durante o jogo, a torcida cantava o hino do clube, ou gritava, não é, Elide? Isso. Também podem converter-se em preposição adjetivos como exceto, salvo, visto, conforme, segundo, consoante, mediante e os quantificadores indefinidos mais e menos, quando estão empregados para exprimir não a quantidade, mas a soma e a subtração. Mais estes reais, menos estes reais,
ele mais o pai. E essa expressão aqui me faz lembrar uma expressão que se usa muito no Nordeste, algumas pessoas talvez aqui de São Paulo também. Eu vou mais ele, eu vou mais meu pai. Que é uma expressão pouco comum para nós paulistanos, mas que faz todo sentido se nós pensarmos que é soma. Que eu mais meu pai. Então eu estou somando a minha pessoa mais a pessoa do meu pai. Eu mais meu pai. Perceberam? Que para nós são um pouco estranho, mas faz todo sentido. Muito bem, essa é a primeira parte da preposição. Nós vamos detalhar bastante, porque é uma partícula que parece, mas preposição, precisamos ficar tantos módulos na preposição? É importante, por quê? Porque a nossa ideia não é fazer um bate-pronto de preposição, nós queremos fazer um curso realmente. Conforme nós combinamos, eu vou encerrar a parte de classes gramaticais e depois vamos mudar o formato da nossa aula, conforme eu já disse em gravações, em vídeos anteriores. Mas é importante que nós fixemos bem as classes gramaticais, porque a partir delas, a partir das classes gramaticais, nós teremos condições de verificar como elas se comunicam entre si semanticamente, tanto em semântica quanto em sintaticamente, como elas se comunicam, e tudo isso é muito importante. É importante conhecer essas classes. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no meu canal, continuem dando seu ok, dando seu joinha, continuem fazendo suas colaborações, dando suas opiniões, sugerindo temas. E não se esqueçam, eu estou também no Recanto das Letras, como bispoeta. Podem ver lá minhas publicações, se vocês quiserem. E também eu sou revisor, não esqueçam. Precisam de revisão? Precisam de um poeta? Chamem o bispoeta. Tudo bem? Muito obrigado, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus.